União, organização, tecnologia, vanguarda, evolução. Núcleo de Telesaúde do Hospital Universitário. Universidade Federal do Maranhão. Eu vou falar sobre saúde bucal na infância e adolescência. Por que é importante eu estar aqui hoje? Para disseminar um pouco de informação sobre saúde bucal, né, na infância e na adolescência, porque o primeiro contato nunca é com a gente que é dentista, são sempre com os outros profissionais de saúde, é médico, é com o enfermeiro, é o técnico de enfermagem. Então é super importante que eu esteja aqui hoje para passar um pouquinho de informação para vocês, para que a gente consiga ter esse contato antes, né? O primeiro contato acontece para o dentista por volta dos 5 ou 6 anos de idade, daí para lá muita coisa já aconteceu, né? Lembrando, vou mostrar para vocês agora, que os primeiros dentinhos surgem por volta dos 4 meses e meio a 5 meses, e termina de erupcional os 7. Na criança são 20 dentinhos, que ela começa a trocar por volta dos 4 anos e meio a 5 anos de idade, 6 anos podendo variar um ano para mais, um para menos, depende um pouco do desenvolvimento da criança. E quando chega por volta dos 14 anos, volta a ter a troca dos dentes de novo. Ela começa trocando nos 6 anos os 4 da frente e depois ela vai começar a trocar os posteriores. Então a gente tem ali os 20 dentinhos com a ordenzinha de erupção de cada um deles, né? A parte de baixo são os dentes inferiores e a parte de cima ali da imagem são os dentes superiores, tá? É muito importante falar de cárie, porque cárie é a principal doença em criança, tanto em criança quanto em adolescente. É uma doença multifatorial, acontece pela presença do carboidrato, tem que ter a bactéria, a placa bacteriana, uma higiene péssima, a disposição do hospedeiro, né, a resposta inflamatória que a gente tem para controlar as bactérias da boca e o fluxo salivar. A saliva, ela possui anticorpos que ajudam a controlar. Como vocês podem ver na imagem, essa primeira imagem vai mostrar claramente para vocês o que é placa bacteriana, essa massinha, essa massa, né, ali entre dente e gengiva, que parece pão molhado. Muita gente chega para mim no consultório falando que achava que isso era comida molhada, pão molhado, mas não é resto de comida com bactéria. E quando a gente limpa, fica esse aspecto da segunda imagem, da imagem mais da direita, isso. Que vocês vão ver aqueles buracos ali, aquelas cavidades com aquele tecido enegrecido, aquilo ali é cárie. E aquilo ali dói. Quando chega muito fundo, quando aprofunda demais, chega na polpa do dente, que é o nervo, e aí tem que tratar o canal, às vezes perde o dente, né? Lembrando que o tratamento de um dente cariado, ele não é a restauração. A gente vai restaurar e ele não vai curar da doença. Para a gente curar da doença, a gente precisa ter uma mudança do comportamento. É mudar a higiene, a nutrição, né? É a questão da qualidade da escovação. Se isso não mudar, se isso não tiver uma mudança, a gente também não vai ter uma mudança no padrão de cárie, vai continuar tendo dentes cariados e assim perdendo os dentes, né? Cárie da primeira infância, por isso que é importante a gente falar de cárie, porque cárie é a doença que mais acomete criança e a gente tem esse padrão que é cárie da primeira infância, também chamada de cárie de mamadeira ou cárie rampante. A Associação Academia Americana de Odontopediatria classifica a cárie de mamadeira como um ou mais dentes cariados, perdidos ou obturados numa criança até 71 meses, até 5 anos de idade mais ou menos. A idade que mais vai aparecer é entre os 2 e os 4 anos de idade. E ela segue um padrão típico, ela vai atacar os superiores, anteriores, tá? Os da frente aqui em cima, e os posteriores que estão nascendo, os primeiros molarizinhos descidos. Vou mostrar para vocês, esse é o padrão típico de uma cárie de primeira infância ou cárie de mamadeira. Isso dói muito, criança tem muita dificuldade para relatar dor, e os pais vão negligenciando porque diz que vai trocar o dente para que tratar, né? Só que o dente ele tem uma função, ele não está ali à toa. Ele está ali porque ele tem um tempo para estar ali até o outro dente, o permanente, está pronto, né? Como que acontece essa cárie da primeira infância? Acontece por um padrão inadequado da nutrição, né? A gente vai lá, acha que o leitinho que fez para a criança está muito sem gosto, aí joga açúcar na mamadeira, né? Ou então bota para mamar e acha que o leite do peito não dá cárie.
E aí, às vezes, já bota para mamar dormindo, e ele dorme e você fica com pena de acordar para escovar. Então, precisa escovar, porque o leite, ele é carboidrato, ele tem carboidrato, que é alimento de bactéria cariogênica, né? Quando a gente dorme, a gente tem um fluxo salivar reduzido. A gente saliva muito pouco, e a saliva faz proteção dos nossos dentes. Então, a gente precisa melhorar o padrão de higiene. Ah, mas ele já está dormindo, me dá uma dó acordar ele para escovar, não é? Mas com a quantidade de fluido ideal e segura, você consegue escovar até mesmo com ele dormindo, que não vai ter problema nenhum de engolir. Vou mostrar para vocês também. Leite do peito causa cárie também, tem potencial cariogênico sim, então também tem que higienizar. A gente dentista não é contra a amamentação, muito pelo contrário, a amamentação é ideal, estimula o crescimento dos músculos, dos ossos da face, a deglutição, vai ensinando como deglutir direito e respirar direito, mas a gente também precisa ter essa noção das medidas de higiene bucal, né? Então aí a gente pensa, quando que eu vou começar a higienizar a boquinha do meu bebê, né? Quando que eu vou começar a higienizar a boquinha da criança? Quando começar a surgir o primeiro dentinho. Surgiu o primeiro dentinho com 3 meses, vai ser com 3 meses. Surgiu com 4 meses, 4 meses. Nossa, mas é um cotoquinho de dente, é só um dentinho, eu preciso escovar? Precisa. Tem que escovar. A escovação tem que ser feita com fluoreto, porque os estudos já mostram que o risco, né, supera o benefício. Tem alguns estudos que são bem controversos falando sobre flúor, mas Jaime Cury, que é o maior estudioso de flúor no Brasil, ele já fala que a quantidade de flúor é bom, porque ele deixa o esmalte mais resistente, porque vai entrar na composição do dente formando a fluorapatita, que é bem mais resistente à cárie, e ele controla a questão da cárie em início. Quando a gente tem uma manchinha branca, que é a cárie em início, o flúor vai lá, se deposita e torna o dente mais forte. Tem que usar o fio dental também, isso é muito importante. Só com um dentinho não, a escova dá conta, mas quando tem 2 dentinhos, a gente já precisa passar o fio dental. Porque a escova de dente, ela vai limpar na parte da frente, na parte de trás e por cima. Entre os dentes, quem vai limpar é o fio dental, então precisa ter essa noção da higiene. E é bom porque a criança já se acostuma com o fio dental, né? Para quando crescer não ficar, não gosto porque sangra. Sangrar durante passar o fio dental é sinal de que está acumulando sujeira. Então, à medida que você vai usando, ele vai deixando de sangrar aos poucos. E também, a partir dos 4 meses, a partir do primeiro dentinho, procurar um odontopediatra para que a gente possa passar as informações sobre higiene, né? Ensinar a escovar, ensinar quais as pastas de dente, qual o creme dental ideal, a escova ideal, tá? A quantidade de fluor ideal é 1.100 ppm. A gente encontra muito fácil na parte de trás da embalagem, onde tem os ingredientes. Vai ter assim, fluoreto de sódio 1.100 ppm. Essa é a quantidade comprovada ideal e eficaz para o controle da cárie. E qual que é a quantidade de flúor que eu vou usar? Até os primeiros meses, assim, quando surgiu o dentinho, você vai passar só uma lambuzada. Você vai abrir o tubo da pasta de dente, do creme dental, e vai só dar uma lambuzada com a escova. Por volta dos 6 meses, você já consegue usar um grãozinho de arroz cru, que é essa primeira imagem da escova azul. Grãozinho de arroz cru. Depois, um grãozinho de arroz cozido, ali por volta dos 3 a 4 anos de idade. 6 anos de idade, a gente já começa a introduzir o grãozinho de ervilha, que ali está acima de 7 anos, mas a partir dos 6 anos você já pode. Um grãozinho de ervilha. E essa informação é importante porque serve para mim, para a criança de 6 anos, para vocês que estão aí assistindo. Então, ela é muito importante, é um grãozinho de ervilha. Não é para encher a escova de dente de ponta a ponta, que você vai estar ingerindo muito flúor. A gente tem que lembrar que creme dental é remédio contra a doença cárie e assim como todo remédio, se a gente dá em excesso, a gente pode ter também problema com ele, né? Então temos que tomar todo cuidado. Quanto ao adolescente, a adolescência ela é uma fase de transição, né? A gente está passando da infância para a fase adulta. Estão acontecendo várias transformações físicas, sociais, psicológicas, né? E essas transformações que acontecem, que são várias e são profundas, elas servem para a gente poder atingir o nosso grau de maturidade, né? Quanto mais a gente passar por essas transformações e passar de forma saudável, a gente consegue trazer adultos físico e mentalmente saudáveis, né?
Na adolescência, que a gente tem esses comportamentos variados, né? A questão do temperamento, o temperamento imprevisível. Era uma criança tão doce, ficou tão rebelde, né? O uso de drogas começa a descoberta, né? Da droga, sexo, distúrbios alimentares, né? O padrão imposto pela sociedade de beleza, às vezes estimula os adolescentes a tentarem se encaixar. E também a gente tem os casos de depressão e suicídio e influencia também em saúde bucal. Em adolescentes, a gente vai encontrar muito cárie, gengivite e doença periodontal. Por que acontece isso tudo? Por várias transformações que estão acontecendo no adolescente. A troca da dentição, ele está saindo da dentição de leite, daqueles dentinhos de leite que eu mostrei lá no começo, está tendo a segunda troca, está vindo os posteriores. Essa troca faz uma mudança na microbiota bucal, que predispõe um pouco a cárie, juntamente com a pouca vigilância dos pais. Até os 9 anos de idade, a escovação ela tem que ser feita por um adulto. Tem que ser um adulto indo lá escovando ou orientando. A criança escova e o adulto escova junto. Depois disso, os pais costumam negligenciar, porque você tem que passar para a criança a importância da higiene dele, né? O autocuidado. Então, como o pai e a mãe eles dão uma afrouxada na vigilância, os adolescentes eles começam a relaxar um pouco, né? Ficam, depois escova, dorme sem escovar o dente, né? E aí vamos observando esses padrões de cárie, gengivite, doença periodontal. As próprias alterações hormonais presentes no adolescente também predispõem a gengivite, porque as respostas inflamatórias vão estar alteradas. A questão da alimentação do adolescente também está alterada. A alimentação é extremamente importante. Alterações corpóreas vai ter de ganho de massa, de peso, osso, e isso tudo faz com que a alimentação deles, nessa fase, tenha muitas calorias para poder dar conta, né, dessas alterações que estão acontecendo. E geralmente a dieta hipercalórica está muito associada a carboidratos. E aí, com uma péssima escovação, pouca vigilância, a troca dos dentes, a questão da resposta inflamatória, a gente vai ter cárie, gengivite e, se não cuidar da gengivite, a doença periodontal. Para quem está se perguntando, doença periodontal é como se fosse a evolução da gengivite. É um acúmulo de sujeira ao redor do dente, o cálculo, também conhecido como tártaro, que vai acumulando, a gengiva vai afastando do dente, o osso vai acompanhando a gengiva até um ponto que junta tanta sujeira que na hora que a gente limpa, o dente já está mole. E acontece muito, e chegam para mim perguntando, eu estou trocando de dente? Não, você não tem outro. É por conta mesmo de acúmulo de sujeira. Tá? A gente tem que tomar muito cuidado também por essa preocupação da estética, aceitação, né? Os adolescentes, eles querem ser aceitos porque eles não são crianças e não são adolescentes, não são adultos. Então, eles precisam se adequar dentro dos grupos de adolescentes. E quando eles tentam se adequar, essa busca por estética e por aceitação faz com que eles sigam padrões totalmente fora do comum. Por exemplo, a privação alimentar. Vai começando uma privação alimentar leve, a gente vai tendo deficiência nutricional. Essa deficiência nutricional vai prejudicar o desenvolvimento ideal daquela criança que está se tornando adolescente, daquele adolescente que vai se tornar um adulto, né? Prejudicando o desenvolvimento, vai prejudicar a estatura, vai prejudicar a informação óssea e até mesmo a questão de formação de músculo, né? Quando isso se agrava, a gente vai ver os quadros de anorexia, que são perdas grandes de nutrientes. E essas perdas grandes de nutrientes vão estar geralmente associadas à gengivite, junto, porque deficiência de vitamina C e vitamina D podem provocar, a vitamina C vai provocar o sangramento espontâneo, né? E uma frouxidão dos ligamentos que seguram o osso, que seguram o dente, então você pode vir a perder o dente por isso. E a vitamina D por uma questão do metabolismo do cálcio. Vai tendo uma alteração no metabolismo do cálcio e a densidade óssea vai diminuindo também, deixando como se fosse o dente frouxo ali. E isso pode acontecer muito na anorexia, a questão de perda de dente e sangramento espontâneo. Outra questão é a bulimia, né, que é o vômito provocado. Vai ter um desgaste severo dos dentes por conta dos ácidos estomacais, provocar o vômito, né? Isso também é muito comum em quem tem refluxo, ter um desgaste dos dentes, mas na bulimia isso é bem mais severo.
A gente vai observar também um aumento da glândula parótida, esse aqui vai estar um pouco inchadinho, seria assim, porque nos episódios de vômito, a glândula ela joga saliva dentro da boca para tentar amenizar o pH. E aí a gente tem esse aumento. Só que como ela está o tempo inteiro sendo estimulada, chega um ponto que ela não faz como se fosse assim, uma saliva de qualidade. E aí com o tempo você desenvolve xerostomia, que é a boca seca. É diminuição do fluxo salivar. E aí pode desenvolver halitose, né, um mau hálito, alterações de paladar, até mesmo por conta da deficiência nutricional, a gente pode desenvolver alterações de paladar. E o ácido quando passa na língua, ele pode fazer como se fosse assim, maltratar as papilas gustativas, né? Vou mostrar para vocês como que seria, vocês podem ver na imagem. Padrão de bulimia é um desgaste severo dos dentes, isso que vocês estão vendo, principalmente dos posteriores, esses buracos, são desgastes severos, isso no céu da boca é uma lesão por conta do ácido, lesão de mucosa, né, da bochecha, que lábio, e céu da boca acontece demais por conta do vômito provocado, tá? Outra questão que a gente precisa pensar sobre saúde bucal é a descoberta do sexo. Por quê? Porque o HPV, né, o vírus do papiloma, ele é um dos responsáveis pelo câncer de boca e orofaringe. E a gente pega por sexo oral desprotegido. Então a gente como profissional de saúde, né, não pode se isentar de passar essas informações. Eu costumo passar para os meus adolescentes, pergunto um pouco, eles ficam um pouco constrangidos às vezes, mas a gente tem que orientar um pouco sobre isso, a questão do sexo oral e do HPV, né? E outra questão importante também é a gravidez na adolescência. Por quê? Na adolescência a gente já tem todas as transformações acontecendo e alterações hormonais. Na gravidez a gente também vai ter isso. Então, alterações hormonais que vão levar à alteração do biofilme bacteriano, que seria a colônia de bactéria que a gente tem na boca, tem uma alteração disso, as bactérias ficam competindo, e chega um ponto que essa competição vai favorecer bactérias que vão responder bem à doença inflamatória, gengivite e cárie, né? A nossa resposta inflamatória, os nossos anticorpos já não estão mais conseguindo controlar tão bem isso, e aí predispõe a gengivite, a grávida está conversando com você e a gengiva sangrando. E doença periodontal também pode acontecer. É muito comum que elas cheguem para mim e falem, doutora, eu tinha uma cárie no começo da gravidez, a cárie cresceu e virou um canal, ou eu tinha um dente que era um canal e virou uma extração. É muito comum por conta dessas alterações todas hormonais que a gente passa durante a gravidez. E na adolescência, então, já tem o fator psicológico aí, né, de você ser um adolescente, uma criança cuidando de uma criança, né? E ainda tem que passar por todas essas alterações do corpo. Outra questão importante é que processos infecciosos, em geral, eles levam a parto prematuro e bebê de baixo peso. E aí a gente lembra que tem um dedo que corta, que infecciona, a gente trata. Tem um pé que corta, infecciona, a gente trata. Mas a gente esquece que a boca também é porta de infecção. Então a gente precisa sempre orientar as gestantes a acompanhar com o dentista, a fazer o pré-natal odontológico, certo? A questão do tratamento ortodôntico. Todo adolescente tem o sonho de colocar aparelho. Isso aí chega para mim, acho que 10 em 10 adolescentes chegam para mim pedindo para colocar aparelho. Só que o que a gente precisa lembrar? O adolescente, ele já tem uma resistência com relação à sua higiene. Os pais já não estão olhando muito, né? Não estão firmes ali, olhando a questão da higiene. Então, eles já vão apresentar uma pouca qualidade de higiene bucal, né? Com as alterações hormonais e as respostas inflamatórias todas alteradas. O Brect ortodôntico, ele dificulta a higiene, né? Quem usa aparelho sabe que acumula muita comida, é difícil de limpar e higienizar. Então, para o adolescente, tem que ter um cuidado redobrado. O pai e a mãe vão ter que estar em cima mesmo, junto com o dentista, para a gente poder acompanhar, porque senão vai tirar o aparelho e vai estar cheio de cárie. A gente tem alguns dispositivos que vão auxiliar a higiene, né? Escova de dente. Temos a escova interdental, que é essa escovinha que a gente usa entre um Brect e outro, por trás do fio. E o passador de fio dental, que é essa agulhinha verde que vocês conseguem ver. Você coloca o fio dental nessa agulhinha, uma agulhinha de silicone, não machuca, e você passa no fio e passa o fio dental. A higiene de quem tem aparelho é bem mais demorada e por isso que é um pouco mais negligenciada, mas tem que ser feita, certo? Queria falar também um pouco sobre o uso de drogas, porque
o usuário de droga, ele tem uma perda da autoestima e do autocuidado. E a higiene oral, ela nunca é prioridade. Então, o adolescente, ele está numa fase de descoberta, de aceitação, e aí o grupinho está usando, ele quer usar também, ele quer participar daquele grupo. Então, as principais drogas que a gente encontra, é muito importante que a gente, tanto dentista, quanto médico, quanto enfermeiro, técnico de enfermagem, qualquer profissional de saúde, ele consiga reconhecer pelo menos um aspecto para poder tratar. O tratamento de tudo que eu estou falando até agora, ele tem que ser multidisciplinar. Né? Eu, como dentista, não posso trabalhar sozinha. Da mesma forma que a saúde hoje ela tem que ser todo mundo junto. Então, um padrão muito básico. Vamos lá, vamos começar então do começo. Maconha, né? A droga acho que mais comum entre os adolescentes é a maconha. Você vai observar um padrão de boca seca, a boca fica muito seca. Com o tempo, vai aumentando essa secura da boca, e essa secura da boca, como a gente não tem saliva, a gente não tem proteção contra a cárie. Então, vai predispor a cárie, vai predispor a infecção por fungo, por cândida, né, o sapinho, né, cândida albicans. Outra coisa também importante, na maconha, eles costumam relatar depois aquela fome excessiva, né, quando o efeito já está diminuindo. E essa fome, eles vão comendo o que tem pela frente. E, geralmente, são alimentos extremamente ricos em carboidratos. Já não está fazendo limpeza, comendo carboidrato, sem a saliva. É um prato cheio para cárie, para desenvolver cárie. E a gente tem que lembrar que cárie evolui para um tratamento de canal, para uma perda de dente, né? Como a gente não está limpando, não está tendo higiene oral, vai acumulando sujeira, vai dando gengivite, doença periodontal, né? Outra questão também é a questão da cocaína, que é bem interessante de ver. Vou mostrar para vocês uma imagem. A inalação dela pode provocar necrose do assoalho respiratório e uma comunicação com a boca. E para ter um efeito mais rápido, eles costumam esfregar na gengiva. Esse esfregaço vai ter uma absorção rápida, irritação de mucosa. Nessa irritação, a gente vai ter necrose dos tecidos gengivais, né? Vai ter desgaste dentário e pode provocar até desgaste ósseo, necrose óssea, tá? Esse buraquinho aí maravilhoso, criado por inalação de cocaína, certo? Faz essa comunicação, e isso aí, para fechar, é extremamente trabalhoso, né? Vai ter que colocar aí alguma prótese para selar, porque não tem como tratar, alguma prótesezinha. A gente pode ver também nesses dentes da frente, em cima, eles são bem amareladinhos, bem lisinhos, isso é um padrão de desgaste também, tá? Mas na cocaína é mais comum o desgaste na frente, porque eles tendem a esfregar mesmo assim na frente, os dentes da frente. Crack, a gente vai ter lábios secos, queimados, muita queimadura de lábio, necrose da gengiva, necrose óssea, retração gengival, a gengiva vai afastando do dente, né? Podendo acompanhar cárie, perda de dente, isso tudo a gente vai acompanhar bem. Quem viu aquela novela da Grazi Massafera deve lembrar como é que é o aspecto de uma pessoa que usa crack, né? Por fim, piercings orais, né? Todo adolescente gosta pela rebeldia. A gente vai observar nos piercings orais recessão gengival, acúmulo de sujeira, acúmulo de cálculo, fratura de dente, porque fica lá mexendo com a língua e vai batendo e vai quebrando. Estimulação da saliva, vai estimulando demais, a boca vai ficando muito molhada e aqui nos cantinhos vai acumulando saliva, vai acumulando umidade, vai dando quelite angular, que é infecção por fungo, tá? E às vezes o piercing pode até rasgar a língua, dando língua bífida. Para vocês verem retração gengival, por conta de piercing, fica ali raspando o tempo inteiro e a gengiva vai afastando. E a língua bífida, para vocês acompanharem, que é a língua partida no meio, certo? E era isso que eu tinha para falar para vocês. Obrigada!